Olá, que bom que você chegou por aqui. Se for sua primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Bússola de Luz. É um prazer, eu sou a Michele Correia. E essa é uma mensagem importante. Eu tô dizendo aqui que é uma das mensagens mais relevantes desse último quadrimestre do ano. Por quê? O ano de 2025 soma o número 9, 2 mais 0 mais 2 mais 5. E na numerologia, o número 9, ele traz pra gente o direcionamento do que eu preciso concluir e completar e também o que eu preciso desapegar para que abra espaço para o novo, né? Enquanto na astrologia, a regência de Júpiter, o grande benéfico, ele expande tudo aquilo que a gente dá atenção. Então, a conversa desse ano para a humanidade é assim: o que você precisa completar e desapegar para que você acesse essa expansão? Tô falando de sair de um momento de bloqueio, de estagnação, para acessar aquilo que você tanto sonha ou esse grande propósito que está disponível para você. Essa é uma leitura para você que tem Sol, Lua, Ascendente ou Capricórnio forte no mapa. Se fizer sentido, veja também as mensagens do seu ascendente, da sua lua, do seu signo mais forte, que podem também trazer direção e completar essa mensagem. E eu vou começar aqui olhando o que você precisa completar e desapegar para que haja uma expansão. E que expansão é essa que vai ficar disponível? Então a gente vai deixar você muito consciente dos passos que você precisa dar e aonde você vai chegar, então vai trazer bastante clareza. O Bússola de Luz é o seu canal de despertar da consciência e de cuidados com a sua energia, porque a pessoa só muda, a gente só muda quando muda a energia. Então eu trago como pilar aqui, para mim, da prosperidade, o acreditar, o agir e o vibrar. Acreditar, eu tô falando das crenças, então a gente vai ter uma conversa muito sobre inconsciente. E o tarô é uma das grandes ferramentas de aprofundar, mergulhar no inconsciente e desprogramar. Agir, porque fala muito sobre estratégias e direção, né? E foco em caminho direcionado. E vibracional, sempre vai ter uma informação para você cuidar da sua energia e melhor, não apenas cuidar, manter uma energia mais elevada, tá? Mais conectada à abundância. Então, o que o capricorniano... Capricórnio não, o que capricorniano é importante que ele complete nesse momento? Deixa eu ver aqui uma carta, por favor. Quatro de copas. E por que o capricorniano não está conseguindo completar esse 4 de copas? Vamos entender. Eu vou tirar todas as cartas primeiro e aí eu trago a mensagem completa, porque quando eu olho tudo eu tenho uma visão mais ampla. Por que duas cartas? Rainha de ouros com 5 de espadas, tá? Mostra pra mim ao que o capricorniano está apegado neste momento. Mostra pra mim, por favor. Do que o capricorniano precisa desapegar. O que ele está apegado, praticamente a mesma informação. Uma carta. Essa completude, esse desapego, as de espadas, tá? São o que você precisa fazer, são as atitudes necessárias para que você acesse essa expansão, tá? Não tô falando que essa é a única coisa que você precisa completar na vida ou desapegar, pode ser, mas ao completar isso e ao desapegar disso, você acessa esse caminho de expansão. É muito sobre isso, tá bom? Por que duas cartas, por favor? Morte com o 2 de copas. Antes de ver a segunda parte, eu já consegui entender o que estava acontecendo.
campo, né? Eu acesso o campo também. E o que que vai expandir quando o capricorniano completar isso e tomar esse caminho de desapego, desapegar disso, de uma outra coisa aqui. Mostra pra mim. O que vai expandir? Duas cartas. Vocês estão preparados para essa conversa? 3 de copas com a justiça. Vocês estão preparados? Que a conversa aqui vai ser... Ai, não fiquem bravos comigo, tá? Eu sou apenas a mensageira. É uma conversa um pouco mais densa aqui, assim, vocês vão entender. Conselho aqui pros capricornianos, 4 cartas. Caramba. Nossa, só ouro caindo aqui, do jeitinho que os capricornianos gostam. Mais uma carta. Gente, eu tô impressionada. Fundo do deck, As de Copas, 2 de... Olha o tanto de ouro aqui. Caiu primeiro o 3 de ouros, depois o 10 de ouros, depois o As de ouros e depois o 9 de ouros. O que que tá acontecendo? Vocês estão passando por uma fase de muita apatia, de muita insatisfação. E na boa aqui, de verdade, vocês não estão conseguindo enxergar as coisas por um prisma de copo meio cheio, para ser reta, para ser direta na conversa. E por quê? Vocês têm uma ideia muito enraizada sobre relações, sobre parcerias. Aqui a gente pode estar falando de algo no trabalho ou de relacionamento. O que está mais forte no campo? Relacionamento. Vocês estão passando por uma relação afetiva, para quem é relacionamento, que tá morna, que tá sem graça, só que estável, tem muita estabilidade. Vocês têm medo de dar um passo diferente disso, porque as ideias e a convicção de vocês sobre parceria ou sobre relacionamento é muito nesse formato, sabe? Só que o ponto aqui é assim, até quando você vai pelo que é certo e não por aquilo que te faz feliz? Porque racionalmente falando, eu tenho essa ideia, Michele, essa convicção, não é uma ideia, é uma convicção. E é algo que vocês não são flexíveis. Eu tô vivendo essa relação afetiva, ou essa sociedade profissional, ou este trabalho. Isso me traz segurança, isso tá conectado com aquilo que eu sempre fui convicto, mas isso tá me deixando tão vazio, tão insatisfeito. E olha para essa carta. O 4 de copas fala de apatia. Eu tenho muitas coisas, mas parece que elas não me pertencem. Porque tudo isso que eu tenho, que é sólido, não me traz um preenchimento. Ali no final do dia, quando eu tô comigo mesmo, eu me sinto muito vazio. Só que eu tenho uma ideia de que isso é sucesso, de que isso é relação estável, de que isso é um trabalho estável. A estabilidade, a convicção de estabilidade para vocês, quase que ali de um jeito que diz assim, é assim que é bom. Todo mundo sabe que ter esse tipo de relacionamento e ter esse tipo de trabalho é bom. Todo mundo sabe disso. Só que todo mundo sabe, e daí? Porque pra você tá preto e branco. Tá boring, tá chato. E o que vai... Quando vocês completam isso e desapegam dessa convicção de que tem que ser assim, que isso é padrão de felicidade, que isso é padrão de vida material estável, que isso é padrão de estabilidade, vocês efetivamente vão estar num movimento de mais felicidade, de comemoração e de celebração. Porque parece que a alegria tá ali e vocês estão olhando para lá. Aqui tem muita força de relação. Pode estar falando também para alguns de vocês sobre ambiência, sobre família, porque a gente tem 10 de ouros aqui e tudo mais.
Existem pessoas na minha vida que eu preciso aceitar elas aqui, Michele. O jeito como minha mãe fala comigo, meu pai, minha família. Só que assim, isso é pura convicção, é puro padrão social. Não te faz bem, não te faz feliz. Aqui a conversa com você de Capricórnio é: qual é esse padrão, seja na relação com a família, com o trabalho, com relação afetiva? O que tá mais forte? Relacionamento afetivo. Mas é leitura coletiva, então a gente precisa olhar para a mensagem, né? Esse padrão, essa convicção não encaixa para o que te faz feliz. Tem um tomzinho aqui de pessoas da família por conta do 3 de copas, que fala de ambiência, e esse 10 de ouros, mais o 3 de ouros é assim, ó, capricorniano. Existe um outro jeito, um outro formato, para além de suas convicções, que vão trazer muito ouro, Inxalá. O 10 de ouros, ele não fala só de dinheiro na conta, ele fala de aquela felicidade, aquela sensação de lar e de completude, mais estabilidade material, isso num combo só. O Ás de copas no fundo do deck, o 2 de ouros aqui, falando que quando você faz esse movimento de quebrar esse padrão, que você só está associado porque parece que é o que todo mundo diz que é bom, sabe? É bom para todo mundo, mas não é bom para o capricorniano. Você consegue sair do 4 de copas e se auto-preencher. Tá todo mundo satisfeito, menos você. Se é relação afetiva, seu parceiro tá satisfeito, mas você não. Se é sociedade, se é trabalho, tão satisfeitos com o seu trabalho e tudo mais, porque você é responsável, mas você não. Se é a sua família, você tá lá cuidando de todo mundo, que é uma característica dos capricornianos. Cuidando da mãe, do pai, né? Cuidando, ajeitando para que todo mundo esteja bem, mas você não. E a vida tá falando, é hora de você sair das convicções, sair dessa ideia de que você precisa cuidar de tudo e de todo mundo e deixar todo mundo tranquilo. Você vai cuidando para que todo mundo esteja, o seu marido ou a sua esposa esteja muito bem no trabalho, a sua família esteja, né, todo mundo tranquilo, mas você tá apático, não tá vendo, tá mostrando para todo mundo que tá bem, mas não tá bem lá dentro. Então isso causa, né, uma sensação de insatisfação muito grande. E o caminho aqui é: olha para você, capricorniano, desapega desses padrões, dessa convicção, ali com calma, com responsabilidade, né? Mas o que te faz feliz? Qual é o seu sonho? Se não tivesse ninguém aí perto de você, não tivesse a sociedade olhando, enfim, tudo isso que você tá apegado nesses padrões, qual era o caminho que você ia fazer? Porque é sobre isso. Porque esse novo caminho, ele vai te trazer uma estabilidade nunca antes experienciada, tanto emocional quanto material. E você vai ver que todo mundo que você tá levando aqui nas costas vai conseguir se virar muito bem sem você. Agora você não consegue ser pleno, ter uma vida feliz sem você. Entenda, você precisa ser a pessoa mais feliz da sua vida. É aquela regra do avião. Se precisar colocar a máscara de oxigênio, coloca primeiro em você. Você precisa colocar a máscara de oxigênio em você. Dá aquela respirada e falar: eu preciso tirar aqui da minha vida, transformar, assim como a morte diz, a minha forma de me relacionar com o trabalho, com as pessoas, com a minha família, com o relacionamento afetivo. Para cada um tá indo num tom, né? Para a maioria tá falando de relacionamento afetivo, porque do jeito como tá, não tá bom para você. Eu sinto aqui que você não tá mais emocionalmente envolvido nessa situação, tá? Eu sei que é uma conversa um pouco mais fazendo sentido para você. Eu tenho consciência de que não é algo simples, mas é algo que você vai precisar parar e olhar para isso. Tô sendo muito honesta, muito sincera, muito verdadeira, porque ali na frente é muito ouro, Inxalá. Só carta de estabilidade aqui, emocional, financeira, paz, independência, sabe? É você conseguindo respirar. É isso. Se fez sentido aqui,
já curte. Quando você curte, você diz assim pro YouTube, essa mensagem vale a pena compartilhar. Pode compartilhar com outras pessoas que precisam, porque quando você curte, o YouTube compartilha e chega para quem tem que chegar. É assim que funciona a sincronicidade do universo, eu confio muito nisso. E se não é inscrito, já se inscreve por aqui. Eu vou depois formatar, eu voltei agora recentemente pro YouTube e eu tenho muitas ideias e quero falar muito sobre tudo aquilo que vai trazer consciência, estratégia e também um cuidado com a sua energia para que você expanda. É isso, muito obrigada e espero te encontrar no próximo vídeo. Aquele cheiro.